Bem-vindos a Real Economy. A União Europeia está a repensar as regras sobre despesa pública, dívida e investimento para preparar o futuro da economia. As regras atuais datam do Tratado de Maastricht. Os governos devem manter o déficit abaixo dos 3% e a dívida abaixo dos 60% do PIB. Uma obrigação suspensa durante a pandemia para permitir que os governos investissem mais dinheiro. E agora, devido ao impacto económico da guerra na Ucrânia, será preciso ajustar as regras fiscais? Vamos resumir o que está em causa. As regras fiscais europeias aplicam-se à gestão das finanças públicas dos Estados-membros. O limite do déficit anual não deve ultrapassar os 3% do PIB, o da dívida pública não deve ser superior a 60%. Uma regra suspensa durante a pandemia, que deverá voltar a ser aplicada em 2023. Nos últimos anos, a aplicação das regras orçamentais tornou-se complexa. O contexto económico alterou-se devido ao aumento da dívida pública, à necessidade de investimento para reduzir o impacto ambiental e investir na digitalização e, mais recentemente, devido à guerra na Ucrânia. A Comissão Europeia anunciou uma revisão do quadro de governação económica e uma consulta com sindicatos, universidades, bancos centrais, parlamentos nacionais e ministros das Finanças. Bruxelas deverá fazer novas recomendações nos próximos meses. A revisão das regras visa assegurar a sustentabilidade das finanças públicas e incentivar o investimento para reduzir o impacto ambiental das atividades humanas. A reportagem de Guillaume Desjardins, na Bélgica, para ver como é que o governo enfrenta o dispendioso desafio climático. A cidade de Verviers já sente os efeitos das alterações climáticas. No verão passado, o rio Vesdre transbordou com consequências devastadoras. A reconstrução dos edifícios públicos deverá custar 45 milhões de euros, um custo que pesa fortemente no orçamento da cidade. Foi uma tragédia humana, morreram 38 pessoas. Os especialistas do clima prevêem mais inundações dentro de 10 ou 15 anos e falam de ondas de calor. As obras devem ter em conta essa nova realidade, mas a construção resiliente é dispendiosa e nós só podemos pedir emprestado até 125 euros por habitante. Além dos custos de adaptação para viver com as alterações climáticas, é urgente investir para reduzir as emissões de carbono. De acordo com as estimativas da Comissão Europeia, é necessário aumentar os investimentos privados e públicos em 392 mil milhões de euros por ano até 2030. Uma das áreas-chave é a produção de energia. No setor solar, queremos passar dos atuais 165 gigawatts, ou seja, cerca de 50 milhões de lares na Europa, para 1 terawatt. Isso equivale a 117 mil milhões de metros cúbicos de gás, o que equivale à quase totalidade das importações russas. Uma grande parte pode provir de investimentos privados, mas obviamente os Estados-membros terão de desempenhar um papel importante. Despesas colossais que obrigam os Estados-membros a tomar decisões orçamentais complexas. Na Bélgica, a dívida pública ronda os 111% do PIB. Cada vez mais há apelos para criar regras mais flexíveis ao nível dos limites máximos da dívida pública, em particular em relação aos investimentos na dupla transição decidida pela União Europeia, transição digital e climática. As regras orçamentais foram suspensas em 2020 para ajudar a enfrentar a crise da pandemia e para a organização Climate Action Network não devem ser restabelecidas. O problema não se coloca imediatamente, mas está a bater à nossa porta porque as regras deverão ser restabelecidas. Mas sabemos que as alterações climáticas deverão afetar a produtividade da economia. Por isso, não pode haver sustentabilidade da dívida se não agirmos sobre as alterações climáticas. Os sindicatos dizem que não há empregos num planeta morto. Gostaria de dizer também que não há sustentabilidade da dívida num planeta morto. É preciso uma reforma das regras fiscais europeias que limitam a despesa pública. A necessidade de absorver a subida dos preços da energia na sequência das sanções impostas à Rússia pode favorecer a reforma da governança económica europeia.
É aqui na Comissão Europeia, em Bruxelas, que as regras fiscais estão a ser revistas. Vamos falar com o Comissário para a Economia, Paolo Gentiloni. Bem-vindo ao programa. Obrigado. A revisão da política fiscal já estava prevista. Depois tivemos a pandemia, uma recessão e agora a invasão da Ucrânia pela Rússia. Qual é o impacto ao nível das regras fiscais? As regras fundamentais dos 3% e 6% devem ser alteradas? Não tenho a certeza de que esse possa ser o verdadeiro objetivo atualmente. Estes limites foram decididos há 25 anos. Temos agora um nível médio de dívida próximo dos 100% na zona euro. Temos de adaptar as nossas regras para favorecer uma trajetória gradual de redução da dívida e, ao mesmo tempo, fazer o investimento necessário. É esse o verdadeiro desafio, mais do que alterar limites. Porque esta mudança obrigaria a alterações dos tratados, referendos. Não é um caminho fácil nestes tempos complicados. É preciso um enorme investimento público para cumprir os objetivos climáticos, o que se tornou ainda mais urgente devido à necessidade de diminuir a dependência energética face à Rússia. Qual será o impacto ao nível da política fiscal? Temos uma experiência muito esclarecedora da crise anterior, da crise financeira. Tivemos regras fiscais demasiado estritas e demasiado cedo e uma diminuição gradual dos investimentos públicos. Na situação atual, isto é completamente impossível. Estamos empenhados na transição climática e na transição digital. E temos a questão da autonomia e independência energética em relação à Rússia. Temos uma nova ambição europeia em matéria de defesa comum. Precisamos de regras fiscais que tenham em conta a sustentabilidade das finanças públicas, mas ao mesmo tempo criem espaço para investimentos públicos. Estas crises terríveis da pandemia e da guerra reforçaram a mensagem de que é preciso unidade. Precisamos de uma Europa mais forte e, para termos uma Europa mais forte, é preciso uma coordenação mais sólida. E, claro, as regras fiscais são a base. Muito obrigada por ter estado connosco em Real Economy. Muito obrigado.